Louvado seja nosso Senhor Jesus Cristo, para sempre seja louvado, seja bem-vindo mais uma vez ao canal Denis o Católico. Hoje, 29 de setembro, segunda-feira, a igreja celebra a festa dos santos Miguel, Gabriel e Rafael, os arcanjos de Deus. Celebrar a festa dos arcanjos é celebrar a glória de Deus, é celebrar a grandeza de Deus, é celebrar os céus, é celebrar aquilo que nós iremos viver eternamente. Mas também é celebrar a proteção, que o próprio Deus nos concede por meio dos seus anjos. Se você ler a Escritura, você vai ver de Gênesis a Apocalipse os anjos atuando, agindo. E qual é a função dos santos anjos da guarda? Qual é a função dos anjos de Deus? Quais são as funções de todas as milícias celestes? O livro, a carta aos Hebreus, logo no primeiro capítulo, vai nos dizer qual é a missão dos anjos. Primeiro, vai dizer que Deus nos falou muitas vezes por meio dos profetas. Veja, muitas vezes e de diversos modos, outrora falou Deus aos nossos pais pelos profetas. Aqui eu estou lendo um texto para trazer luz aos textos que nós vamos ler da reflexão da liturgia da palavra, melhor dizendo, desta segunda-feira da festa dos santos arcanjos. Então, muitas vezes e de diversos modos, outrora falou Deus aos nossos pais pelos profetas. Ultimamente, nos falou por seu Filho, que constituiu o herdeiro universal pelo qual criou todas as coisas. Esplendor da glória de Deus e imagem do seu ser, sustenta o universo com o poder da sua palavra. Depois de ter realizado a purificação dos pecados, claro, a sua morte e ressurreição, está sentado à direita da majestade no mais alto dos céus. E aqui nós entramos naquilo que é a celebração dos arcanjos. Tão superior aos anjos quanto excede o deles, o nome que herdou. Tão superior aos anjos quanto excede o deles, o nome que herdou. Pois a quem dentre os anjos disse Deus alguma vez: Tu és meu filho, eu hoje te gerei. Salmo 2, verso 7. Ou então, eu serei seu pai e ele será meu filho. Segundo Samuel, capítulo 7, verso 14. E novamente, ao introduzir o seu primogênito na terra, Jesus Cristo, o verbo que se fez carne, diz: todos os anjos de Deus o adorem. Salmo 96, verso 7. Ou seja, Deus introduz o seu filho Jesus na terra e diz que todos os anjos de Deus o adorem. Não sei se você lembra, mas quando Jesus nasceu, os anjos vieram juntamente com os pastores cantar as glórias de Deus ali no nascimento de Cristo. Por outro lado, a respeito dos anjos, ele faz dos seus anjos sopros de vento e dos seus ministros chamas de fogo. Salmo 103, verso 3. Olha, celebrar os arcanjos é celebrar exatamente isso aqui que o autor da carta aos Hebreus, no capítulo 1, a partir do versículo 7, vem revelar para nós. Por outro lado, a respeito dos anjos, diz: ele faz dos seus anjos sopros de vento e dos seus ministros chamas de fogo. Ao passo que do Filho diz: teu trono, ó Deus, subsiste para a eternidade. O cetro do teu reino é cetro de justiça. Amastes a justiça e odiastes a iniquidade. Por isso, ó Deus, o teu Deus te ungiu com óleo de alegria, mais que aos teus companheiros. Salmo 44, versos 7 e seguintes. E ainda: tu, Senhor, no princípio dos tempos fundastes a terra, e os céus são obras de tua mão. Eles passarão, os anjos, claro, mas tu permaneces, Jesus Cristo. Todos envelhecerão como uma veste. Tu os envolvas como uma capa e serão mudados. Tu, ao contrário, tu os envolvas como uma capa e serão mudados. Tu, ao contrário, és sempre o mesmo e os teus anos não acabarão. Pois a qual dos anjos disse alguma vez: assenta-te à minha direita até que eu ponha os teus inimigos por escabelo dos teus pés? Não são todos os anjos espíritos ao serviço de Deus, que lhes confia missões para o bem daqueles que devem herdar a salvação? É isso que nós celebramos ao celebrar os santos arcanjos. Celebramos a glória de Cristo,
o Filho eterno introduzido no mundo, depois de ter justificado a humanidade, claro, todo aquele que crer nele, ele é de novo introduzido no céu, né? E entronizado no céu. Recebe no céu o louvor, a honra e a glória que ele merece. E a primeira leitura desta segunda-feira, que é tirada do livro do profeta Daniel, capítulo 7, versos do 9 ao 10, depois versos 13 ao 14, vai dizer exatamente isso, que os anjos revelam para nós a glória do Pai e a glória do Filho, que estão entronizados no céu. Veja, Daniel diz em sua visão: eu continuava olhando até que foram colocados uns tronos, e um ancião de muitos dias aí tomou lugar. Deus Pai, né? Sua veste era branca como neve, a pureza de Deus, né? Deus como a santidade de Deus perfeita. E os cabelos da sua cabeça como lã pura, ou seja, a sabedoria de Deus, a onisciência de Deus, o conhecimento pleno de Deus. Por isso ele é relatado como um ancião de muitos dias, com vestes brancas representando a sua santidade, cabelos brancos representando o seu conhecimento eterno, e seu trono eram chamas de fogo, e as rodas do trono como fogo de brasa, significando que ele a santidade e o Espírito Santo estar também ali com o Pai. Derramava-se aí um rio de fogo que nascia diante dele. Serviram-no milhares de milhares e milhões de milhões. Aqui fala dos santos anjos de Deus. Assistiam-no ao trono. Foi instalado o tribunal e os livros foram abertos. Aqui é a mesma coisa que acontece lá no livro do Apocalipse, no capítulo, acho que é o capítulo 21, né? 20, capítulo 20, que vai falar sobre o julgamento, e diz que vai ser aberto, né? Depois que todos os mortos, grandes e pequenos, comparecerem diante do Senhor, vai se abrir livros. Vamos ver como está lá. Para ser mais preciso, Apocalipse capítulo 20, verso 11. Vi então um grande trono branco, e aquele que nele se assentava. Os céus e a terra fugiram de sua face, e já não se achou lugar para eles. Vi os mortos, grandes e pequenos, de pé diante do trono. Abriram-se livros, e ainda outro livro, que é o livro da vida. E os mortos foram julgados conforme o que estava escrito nesse livro, segundo as suas obras. O mar restituiu os mortos que nele estavam. Do mesmo modo, a morte e a morada subterrânea, cada um foi julgado segundo as suas obras. A morte e a morada subterrânea foram lançadas no tanque de fogo. A segunda morte é esta, o tanque de fogo. Todo o que não foi encontrado escrito no livro da vida foi lançado no fogo. Foi lançado ao fogo. Ou seja, é exatamente o que Daniel estava dizendo aqui, né? Que contemplou na sua visão, assim como João. Né? Veja, versículo 10, na primeira leitura de hoje, Daniel 7, 10. Derramava-se aí um rio de fogo que nascia diante dele. Serviram-no milhares e milhares e milhões de milhões. Assistiam-no ao trono. Foi instalado o tribunal e os livros foram abertos. Veja, os livros, como está lá em Apocalipse. Os livros de cada pessoa, onde é registrado as obras de justiça ou de impiedade de cada pessoa. Claro que esse livro aqui é simbólico, isso é para dizer que tudo que nós fazemos está sendo, entre aspas, arquivado na memória divina, na memória de Deus, para que cada um seja julgado de acordo com as suas obras, como é dito lá no livro do Apocalipse. No versículo 13 aqui em Daniel vai dizer: continuei insistindo na visão noturna, e eis que entre as nuvens do céu vinha um como filho de homem, aproximando-se do ancião de muitos dias, ou seja, Jesus Cristo aproximando-se do Pai. Eu acho que essa visão aqui, né, pelo menos assim, de maneira aqui muito superficial, uma interpretação sem aprofundar em estudos e coisa, mas eu acho que aqui é como se Daniel estivesse vendo o momento em que Jesus Cristo ascende aos céus e se aproxima do Pai para sentar em seu trono. Veja que coisa linda. Ele diz: continuei insistindo na visão noturna, e eis que entre as nuvens do céu vinha um como filho de homem, aproximando-se do ancião de muitos dias, e foi conduzido à sua presença. Foram-lhe dados poder, glória e realeza,
e todos os povos, nações, línguas o serviam. Seu poder é um poder eterno que não lhe será tirado, e seu reino um reino que não se dissolverá. Isso aqui é extraordinário. E é exatamente o que Jesus disse diante de Filipe, né? De Natanael, melhor dizendo. É o evangelho de hoje, evangelho segundo São João, capítulo 1, verso 47 ao 51. É dito: Jesus viu Natanael que vinha para ele e comentou: aí vem um israelita de verdade, um homem sem falsidade. Natanael perguntou: de onde me conheces? Jesus respondeu: antes que Filipe te chamasse, enquanto estavas debaixo da figueira, eu te vi. Então Jesus é Deus e pode ver cada um de nós nos lugares mais ocultos, mais íntimos que nós podemos nos refugiar, nos retirarmos. E aí ele diz: antes que Filipe te chamasse, enquanto eu estava debaixo da figueira, eu te vi. Natanael respondeu: Rabi, tu és o Filho de Deus, tu és o Rei de Israel. Jesus disse: tu crês, porque te disse, eu te vi debaixo da figueira? Coisas maiores que estas verás. E Jesus continuou: em verdade eu vos digo, vereis o céu aberto e os anjos de Deus subindo e descendo sobre o Filho do Homem. É bem interessante porque esta é uma visão semelhante a que o diácono, né, o primeiro diácono, Estevão viu, né, o céu se abre e ele vê Jesus ali diante do Pai, né? Em Atos dos Apóstolos, no capítulo 7, Santo Estevão, ele vê no versículo 56, ele vê, né, depois que foi posto de joelho para ser apedrejado, diz: eis que vejo, disse ele, os céus abertos e o Filho do Homem de pé à direita de Deus. Então, os anjos, o trono, a glória de Deus, o ancião de muitos dias, Jesus Cristo, como Filho do Homem que se aproxima do trono, tudo isso é o que nós contemplamos ao celebrarmos os santos arcanjos, porque eles contemplam a glória de Deus. Eles nos traz verdadeiramente essa revelação da glória de Deus, né? E o Salmo responsorial vai dizer, né? Perante os vossos anjos vou cantar-vos, ó Senhor. Ó Senhor, de coração eu vos dou graças, porque ouvistes as palavras dos meus lábios. Perante os vossos anjos vou cantar-vos, e ante vosso templo vou prostrar-me. Eu agradeço vosso amor, vossa verdade, porque fizeste muito mais que prometestes naquele dia em que gritei. Vós me escutastes e aumentastes o vigor da minha alma. Os reis de toda a terra hão de louvar-vos quando ouvirem, ó Senhor, vossa promessa, hão de cantar vossos caminhos e dirão: como a glória do Senhor é grandiosa. Ou seja, é isso que nós celebramos. E perante os vossos anjos vou cantar-vos, ó Senhor. Meus queridos e amados irmãos, celebrarmos os santos arcanjos é celebrar a grandeza do céu, é celebrarmos a grandeza do Pai, do Filho e do Espírito Santo, representado ali pelas rodas de fogo e um rio de fogo que saía do trono de Deus, que é o rio do Espírito Santo, a água viva, que também é fogo que nos purifica. Celebrarmos os santos arcanjos é celebrarmos a glória, a grandeza, a majestade e todo o esplendor do céu na pessoa do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Na pessoa do Pai e do Filho e do Espírito Santo. Melhor dizendo, que Deus nos abençoe, que Deus nos ajude e que São Miguel, São Gabriel e São Rafael, arcanjos de Deus, interceda por todos nós. Amém.